Hoje a gente vai analisar essa série, que até então é a minha favorita de 2026, que é Cavaleiro dos Sete Reinos, que faz parte do universo que eu amo muito, que é o universo de Crônicas de Gelo e Fogo. Se você não me conhece, eu sou Maria, eu falo sobre livros, eu já li tudo desse universo, e eu vou estar falando muito sobre ele esse ano, porque é um ano atípico pra nós fãs de Game of Thrones, porque teremos duas estreias. Já tivemos uma, né? Teremos mais outra. Então já se inscreve aí no canal se quiser acompanhar tudo. Antes de fazer minha análise da temporada completa de Cavaleiro dos Sete Reinos, eu vou falar brevemente, sem spoilers, sobre a série, pra você que ainda tá decidindo se vai assistir. Nessa série a gente vai seguir Dunk, que é um cavaleiro andante da Baixada das Pulgas, que é basicamente o gueto de King's Landing. Logo no início, isso é no início mesmo, não é spoiler, o cavaleiro que ele serve como escudeiro morre. E a partir daí a gente segue a jornada de Dunk, tentando se inscrever num torneio, que é o primeiro torneio da vida dele. No meio dessa jornada ele encontra uma criança extremamente atrevida num estábulo, e é a partir daí que nossa história vai se desenrolar. É uma série com uma proposta, uma premissa muito mais singela, muito mais ordinária do que Game of Thrones. Então é muito menos sobre jogo de poder, muito menos sobre intriga política e muito mais sobre o dia a dia desses personagens. É uma série que vai explorar muito moral, virtude, o que é ser bom. A começar pelo Duncan ali, que é o nosso personagem principal, que tem uma alma verdadeiramente pura, que vai contrastar muito com o restante do universo, que é um universo sujo, literalmente sujo, porque é uma série que vai te aproximar muito ali da fisiologia do corpo, fluidos. É uma série que se ocupa de mostrar como a classe mais baixa vive no universo de Game of Thrones e de escancarar mesmo todas as injustiças que permeiam esse mundo, mas também, eu diria talvez até principalmente, de expor o valor do que é ordinário, do que é comum. Inclusive, um tema muito recorrente nesses contos que a série replicou é justamente que o poder emana do povo. Se Karl Marx fosse escrever sobre Westeros, ele com certeza escreveria sobre Dunk and Egg, por motivos que vão além dos que eu listo aqui agora, porque não podemos dar spoilers. Se tu quer spoilers de tudo, com direito a tudo que todo mundo que já leu os livros já sabe o que acontece, eu vou fazer um vídeo completo com minhas teorias para as próximas temporadas. Mais pra frente nesse vídeo a gente só vai explorar os spoilers da temporada, ou seja, a gente só vai dar spoilers da série mesmo, tá? Então, voltando ao que eu posso falar, o Cavaleiro dos Sete Reinos tem uma pegada muito humorística e é um humor bem crasso mesmo, bem típico do universo de Game of Thrones, que eu sei que é um humor que divide opiniões, mas que eu particularmente adoro. O universo de Game of Thrones é um universo que é cruel, é um universo que não perdoa, é um universo onde os fracos não têm vez. Então acaba que o humor é só uma expressão mesmo da cultura daquele povo. A gente vai ver aí muitas piadinhas pesadas, muitas insinuações sexuais, e tem de fato um quê de comédia que não tinha em Game of Thrones. Essa série, pra mim, na verdade, é a prova viva de que o que realmente encanta no universo de Crônicas de Gelo e Fogo não é plot twists cada vez mais bizarros, ou dragões, ou... embora eu ame dragões também, tá? Mas o fato é que se você lê os livros, você sabe que o que George R. R. Martin tem de mais brilhante é a forma como ele retrata a natureza humana e a riqueza de detalhes que ele empresta pro próprio universo dele. Ele é um exímio construtor tanto de personagens quanto de mundo. Inclusive, o próprio George R. R. Martin já deu entrevista em que ele usou uma frase muito famosa de William Faulkner, que diz: a única coisa sobre a qual vale a pena escrever é o coração humano em conflito consigo mesmo. E a gente sabe que o Jorjão leva essa frase bem a sério. Cavaleiro dos Sete Reinos, pra mim, tem uma vantagem enorme em relação à Casa do Dragão, que é, eles têm uma fonte completa de prosa de George R. R. Martin, em que ele desenvolve realmente diálogos e personagens, porque pra quem não sabe, Casa do Dragão é baseado no livro Fogo e Sangue, que é um livro que George R. R. Martin escreveu de uma perspectiva histórica. Ele escreve Fogo e Sangue como se os mestres da Cidadela estivessem falando sobre a dinastia Targaryen de uma perspectiva histórica. Então é meio que uma narração imparcial dos fatos, apesar da gente perceber que os próprios mestres têm favoritismos e que a história é dos vencedores, mas não é escrito em formato de romance como os contos de Dunk and Egg. Apesar de que Casa do Dragão tem um outro grande ativo que é difícil de competir, né, que são dragões. Eu gosto muito sim de Casa do Dragão, mas até agora nenhum dos personagens de Casa do Dragão conseguiu me cativar no nível que Dunk and Egg me cativam. Apesar de dar trabalho e ser um porre com os fãs e com os produtores, a gente sabe que Jorjão
ele sabe escrever personagem. Tanto que ele participou ativamente da roteirização de Game of Thrones somente até a 4ª temporada. Depois já ele brigou com os produtores, e os produtores também não tinham mais os livros dele pra basear, porque ele não terminou de publicar a série, né? E aí foi ladeira abaixo, né? Até o presente momento, a paz ainda reina entre George R. R. Martin e os produtores de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Vamos rezar aí pros Sete Deuses pra que dure bastante. O Divo já começou a postar indiretas ali no blog dele. Mas até então, O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma adaptação muito fiel e muito boa. Dunk e Egg são possivelmente meus 2 personagens favoritos desse universo inteiro. E o elenco da série, que aliás tem uma sintonia até fora de tela que é linda de se observar, realmente foi um acerto sem tamanho da HBO. Dexter, que é o pirralho, pra mim, ele realmente é Egg. Tem uns vídeos no Instagram da HBO que, véi, ele fazendo um feed checkzinho dele. Ai, com a botinha dele, muito lindo. A série pra mim tem acertado em absolutamente tudo, inclusive nas decisões criativas que ela tem tomado pra se distanciar um pouco dos contos. Apesar de ser muito fiel, tem uma coisa ou outra ali que ela adiciona, porque afinal é uma série e não um livro. Pra uma série de TV se sustentar, a gente sabe que tem que ter ali uma trama um pouco maior, com uma perspectiva grande de futuro, enquanto os contos meio que se sustentam ali no cotidiano mesmo dos dois. E agora vamos à minha análise com spoilers. Já na cena de abertura, a série mostra pra que veio, com uma cena que eu sei que dividiu opiniões, mas que pra mim foi necessária, que é a cena do míssil aéreo de Dunk ali. Já quebrou o clima épico, já transformou numa coisa autêntica, já mostrou que não é Game of Thrones. Nesses primeiros episódios, além da introdução de Egg como uma criança já muito audaciosa e precoce, a gente também tem muitos flashbacks ali do Sir Arlan, que é o cavaleiro que criou o Dunk, né, à sua maneira. Muita gente aproveita esses flashbacks pra questionar, né, essa figura paterna, que de fato é um pouco duvidosa, mas eu acho que todos esses flashbacks que a gente tem da vida anterior de Dunk e tal são muito mais com o intuito e o propósito de mostrar pra gente quem Dunk é. A gente tem aí um personagem que teve uma vida muito carente de afeto e de recurso, mas que ao mesmo tempo demonstra uma lealdade imensa, uma gratidão também imensa, e resiliência nem se fala, né? E gratidão e lealdade não são as únicas virtudes de Dunk, como a gente vê já de imediato na primeira tentativa de inscrição dele no torneio. O cara lá que administra, né, os jogos do castelo pergunta a ele como é que ele conseguiu essa espada, que ele em teoria roubou do corpo de Sir Arlan. Eu senti que a resposta de Dunk revela a culpa que ele sente por isso e que ele carrega, mesmo por uma coisa insignificante com uma pessoa que já estava morta. Esse mesmo sentimento de Dunk vai se espelhar também lá na frente, na hora em que Raymond, o amigo de Dunk, pede pra ele transformar ele em cavaleiro ali, já quando o bicho tá pegando, né, o torneio já vai rolar. E Dunk hesita. E não só porque talvez ele não conheça as palavras, porque ele nunca foi transformado em cavaleiro. Pra mim, ele hesita principalmente porque ele leva aquele juramento a sério. Então ele não quer passar o juramento pra outro sem antes ter sido jurado. Você vê que é um personagem que tem uma honra que faz com que ele fique deslocado do restante do universo, em contraposição direta aos nobres, inclusive ao próprio primo de Raymond lá, né, o Sir Stephen Fossway, que bastou um título de Lorde ser oferecido a ele que ele já foi-se embora pro outro lado. Logo nesse início a gente tem Dunk indo atrás de Sir Mumford Dondarrion, filho de um Lorde que o Sir Arlan serviu. Isso porque Dunk precisa de algum Lorde que confirme que ele realmente era o escudeiro de Sir Arlan de Pennytree. Dunk conta pra ele que precisa do aval dele pra se inscrever, e o Sir Mumford basicamente diz: e eu com isso sou um pouco me mais uma vez a sujeira da nobreza explícita, mas pelo menos essa busca pelo Sir Mumford rende pra mim o que é um dos melhores diálogos da temporada, que é o diálogo que Dunk tem com as prostitutas quando ele vai na tenda do Sir Mumford procurar por ele. Ele entra lá procurando o Sir Mumford, as prostitutas respondem que não sabem e perguntam quem é ele, né, o que é que ele tá fazendo aqui. Ele diz que é um cavaleiro e elas começam a tirar onda da estirpe dele ali, né, por ele estar mal vestido e tal. E aí Dunk, em vez de devolver na mesma moeda ou até fingir que não se importou pra sair ali superior, ele fala sem medo algum de ser vulnerável: tá, não precisa de crueldade, não precisa zombar de mim. E isso
claramente desarma as trabalhadoras. E, aliás, uma delas, que é a que depois vai casar com o Raymond, é a primeira a puxar o coro em favor de Dunk quando o torneio tá rolando. O próprio Raymond, inclusive, só um adendo aqui, é um personagem que não foi tão bem desenvolvido nos contos e que eu tô amando ver a série desenvolvê-lo. O cara merece demais. Esse cara é massa demais, assim, eu fiquei feliz que ele levou o cavalinho dele, porque o bicho é muito massa, pô. Defendeu o Dan, casou ali com a prostituta, eu sou fã desse bicho. Logo no início da série, no primeiro ou no segundo episódio, se eu não me engano, a gente tem Egg fazendo o que acaba sendo uma profecia autorrealizável, né, pra Dunk. Numa cena que eu achei belíssima, possivelmente uma das minhas favoritas, também uma das mais fofas que eu já vi no universo de Game of Thrones. São os dois ali, né, Dunk e Egg tentando dormir, e Egg vê uma estrela cadente passando, e ele diz que a estrela cadente é uma anunciadora de bons presságios. Dunk ali meio mal-humorado, manda ele dormir, e aí Egg fala, mas todos os cavaleiros estão nas tendas deles, e estão perdendo esse show. Dunk manda ele calar a boca, mas depois fala, quer dizer que a sorte é só nossa, então? E Egg faz aquela carinha safadinha dele de quem sabe o que tá fazendo, porque aquela criança boba não é. Vamos então agora falar sobre o nosso Egg, essa criatura preciosa. Uma criança precoce, pra mim que já sabia quem ele era desde o início, ele tava dando sinais ali o tempo inteiro de quem ele era, né, conhecendo os nomes de todos os lords, falando feito um príncipezinho o tempo todo. A gente vê uma criança que desde cedo já mostra indícios de ser extremamente estratégico, mas que também tem uma audácia que beira a imprudência, né? Ele foge do irmão na estalagem, ele foge novamente do pai, ele desafia Arianne ali no show dos fantoches. Será que essa obstinação, essa teimosia toda não pode dar problema no futuro? Certamente há uma outra profecia também feita na série que não parece muito promissora. Os dois são abordados por uma mulher. Pela característica física dela, como eles caracterizaram ele na série, eu acredito que aquela mulher seja o fantasma de High Heart. A gente já sabe que a fantasma de High Heart é contemporânea de Dunk e Egg. Ela é uma personagem que tá viva até os eventos de Game of Thrones, como o próprio Master Aemon, que é irmão de Egg. Sim, Master Aemon da Patrulha da Noite é irmão de Egg. Inclusive, ele chega a falar sobre Egg na série de Game of Thrones, né? Eu ouso dizer que, conhecendo George R. R. Martin, mesmo a gente que já lê os livros e já sabe o que acontece, ainda vai ser surpreendido na forma como as coisas vão se desenrolar. Aquele final do torneio já tinha sido previsto por Daeron, que é o irmão bêbado de Egg. Ele diz claramente a Dunk que ele teve um sonho em que ele viu Dunk ferido e um grande dragão morto por cima dele. Daeron é um personagem muito interessante. Ele é considerado por muitos, né, pela população no geral, como um bêbado e um louco. Diz o ditado em Westeros que quando um Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda pra cima e o restante do mundo prende a respiração, porque ou vai ser um louco ou vai ser brilhante. Ele, em específico, me parece não ser cruel, ser só covarde. E eu acho que o fato dele estar constantemente bêbado é justamente porque ele lida com um pouco dessa magia Targaryen, né, que faz com que ele enxergue profecias, que é uma coisa que a própria Daenerys também experimenta e que é muito comum na linhagem Targaryen. Em A Casa do Dragão a gente tem Helena, filha de Alicent, que também vê coisas, sonha com coisas. O negócio aí é que George R. R. Martin, ele gosta de brincar com a profecia. No mundo dele, porque ele é safado, geralmente as profecias se concretizam sim, mas raramente é da forma que o personagem espera ou que o telespectador também, no caso o leitor, espera. O que me faz pensar, e existe toda essa teoria também no fandom, né, que talvez essa profecia de Daeron, ela não seja sobre Baelor, e sim sobre algum outro possível momento aí na história de Dunk. E aí, no último episódio da série, a gente tem um episódio que é mais anticlimático. É um episódio, na minha opinião, que serve muito mais pra construir um pouco da tensão para as próximas temporadas. Então a gente tem uma cena ali que, inclusive, não tem nos contos, que é aquela cena em que Egg pega uma faquinha ali e vai meio que pra cama de Arianne, talvez com uma vontade de matá-lo, não sei. Arianne tá despontando como o nosso vilão e que caba maluco, né? Esse aí dá pra ver direitinho que é da família do Rei Louco mesmo. Mas além de louco, é burro. Esse precedente já tá sendo colocado. Por quê? Como é que o Caba dá a chance dos deuses humilharem publicamente sua família no momento em que a família tá precisando de poder, né? Acabou de sair de uma rebelião. E ele dá essa oportunidade, assim, de mão beijada pro povo, de humilhar os Targaryen completamente. Só que Baelor vai lá e muito habilmente salva, né?
and the no true knight among you! I will take the Duncan side. Não só por uma jogada política, eu acredito, porque eu entendo que tem muita gente defendendo esse ponto, mas a leitura que eu faço do personagem de Baelor pelo livro é que ele realmente tem um código moral, ele tem virtudes. É uma pena que morreu, né? E falando Lelé da Cuca, a gente começa o último episódio com uma cena muito engraçada, que é Lionel Baratheon olhando pra Duncan com um mestre meio maluco lá. E ele convida Duncan pra ir pra Tart. Na série de livros, embora não fique muito claro como, é indicado que Brienne de Tart é de alguma forma relacionada a Dunk. Ela inclusive encontra o escudo de Dunk na propriedade da família dela e tal. Então eu acredito que essa ida a Tart pode acabar acontecendo sim na série, apesar de não ter acontecido ainda nos livros. Eu digo ainda porque Jorjão diz aí que ainda vai publicar contos de Dunk and Egg, apesar de que ele tá dizendo que vai publicar Winds of Winter há mais de 15 anos, quando eu li essa série pela primeira vez. O que a gente pode afirmar com certeza é que na próxima temporada a gente vai ver Dorne, pelo menos pelo comentário de Egg, né, que em Dorne tem muitos fantoches. Quem tava acompanhando de perto as notícias da série sabe que Dexter, o ator de Egg, deixou revelar esse spoiler sem querer numa coletiva de imprensa antes do último episódio ser lançado. Eu achei o máximo, talvez a gente veja mais de Tanzel, a autona que fez o show de fantoches ali, que Dunk meio que paquerou também. Inclusive, há uma interação muito curiosa dela com Egg, em que Egg pergunta a ela como é que ela fez o fogo ali do show e tal. Talvez ali já demonstrando o interesse dele numa certa pirotecnia. Sobre Tanzel, existe a possibilidade real dela ser explorada mais como personagem nessa próxima temporada, o que eu espero que aconteça. O próprio Lionel Baratheon é um personagem que a série desenvolveu muito mais do que os livros. Eu adoro ele. Ele é o único personagem desses grandes lords aí que tem uma interação genuína e verdadeira com Dunk antes de Dunk virar um instrumento de interesse político ali, né? E não qualquer interação. De novo, uma interação que pra mim é muito deliciosa, muito pura, que é aquela dança ali deles, que eles ficam tentando, tipo, evitando pisar um no pé do outro. Adorei aquela cena. É uma cena que pra mim é inteira, assim, que nem a cena da Estrela Cadente. Então observe que essa série, apesar de ser escatológica, ela é uma série que pretende ser mais pura que Game of Thrones. E é nisso que eu acho que reside a sua maior grandeza. Num mundo com reis loucos que queimam as pessoas vivas, com danças de dragões e muitos outros feitos muito mais palhafatosos, eu gosto de pensar que uma das maiores lendas de Westeros se construiu com a promessa de um cavaleiro que realmente quer honrar seus votos e a lealdade inabalável de um príncipezinho que só queria conhecer o mundo. Por hoje é só, tem mais conteúdo vindo aí, um vídeo com todas as minhas teorias para a próxima temporada. Então se você gostou, se inscreve, deixa seu like. Obrigada e até mais!